Graça e paz, família. Graça e paz, povo amado de Deus. Como estão vocês? Vamos que vamos para mais uma reflexão da palavra de Deus. Hoje, na verdade, eu quero trazer algumas curiosidades sobre este assunto aqui, sobre este tema. A gente bater um papo aqui, tá bom? À luz do Evangelho da Graça, vamos entender aqui algumas coisas. Sejam todos bem-vindos. Obrigado vocês aí nos comentários, deixa teu like, compartilha aí à vontade e vamos de entendimento com o Evangelho. E esse é o tema, não devemos desprezar a teologia. A teologia é necessária, se faz necessário. Irmão Elcio, você quer dizer que a teologia, ela ensina a teologia, o estudo sobre Deus que nós conhecemos aí fora no sistema religioso funciona? Claro que sim, abençoados. Funciona sim. A teologia é fundamental, a teologia é essencial, a teologia é primordial, principalmente para o sistema religioso tradicional. E por que é que nós não devemos desprezar a teologia? Porque a teologia, o estudo sobre Deus, se faz necessário dentro das instituições religiosas. Por quê? Porque sem esta teologia, ninguém conseguiria prender ou atrair os seus seguidores. Então, por isso esse tema, a teologia se faz necessário, não devemos desprezar. Por quê? Porque se eu desprezar a teologia que é aplicada no sistema religioso, não terei como refutar a sua doutrina e os seus ensinamentos equivocados. Então, querendo ou não, direto ou indiretamente, todos nós temos ou fazemos parte da teologia. Sabe aquele irmão leigo, desculpe essa expressão chula, analfabeto, aquela pessoa que não tem condição, que não tem condição intelectual ou não tem um esclarecimento intelectual, falando português, não consegue nem ler um texto, não sabe ler, é analfabeto, literalmente. Por que é que uma pessoa dessa fica presa 30, 40, 50 anos dentro de uma instituição religiosa? Por causa da teologia que é aplicada lá dentro. Por causa do ensinamento que é aplicado lá dentro. Então aquela pessoa, ela não procura entender Deus. Ela não se desenvolve, sabe? Ela pode ter na sua mente até algumas indagações, algumas certezas, algumas perguntas, mas ela vai recorrer a quem? Ao líder religioso dele ou dela. E o que é que o líder religioso dele ou dela vai ensinar? A teologia segundo a sua linha de raciocínio, segundo o seu segmento. Um exemplo, eu estava ministrando algum tempo atrás, falando da graça, e um pastor teólogo de uma determinada instituição religiosa, quando ele viu eu falando sobre a questão do batismo, que é desnecessário, explicando sobre o dízimo e tal, ele ligou para mim e disse assim: meu amado, me diga uma coisa, qual a linha teológica que você segue? Na época eu falei para ele que nenhuma. Mas ele ficou me perguntando, qual a linha teológica que você segue? Essa sua linha teológica que você prega, ela é calvinista? Viu aí? Uma linha teológica. Ela é armeniana? Outra linha teológica. Ela é luterana? Ela é romana? Qual a linha teológica que você segue? Então, observe que todo tipo de sistema religioso segue uma linha teológica para manter e escravizar, prender os seguidores.
Ele disse, sua teologia é teologia livre? Eu falei para ele, não. Eu falei para ele, minha teologia é bíblica, é Cristo, eu estudo Cristo. Ele disse, não, mas o que você prega, essa teologia aí, você fala de predestinação, ela é mais uma teologia calvinista. Eu falei, não. Em algumas questões, em alguns aspectos, a gente pode até estar alinhado, entre aspas, com a teologia calvinista quando se trata da predestinação. Mas com exceções, sabe? A linha seca da predestinação, da linha teológica calvinista, eu não concordo. Sabe? A forma que eles aplicam, que eles interpretam a predestinação, eu penso diferente. Eu concordo com a predestinação. Sabe? Mas não uma predestinação onde você aceita ser predestinado. Para certos aspectos, você se posiciona no que tange a salvação eterna, não. Então, existem algumas questões na linha teológica calvinista que, comparando com a teologia, com a exegese, com a hermenêutica da graça de Deus, e essa é a nossa teologia é a graça de Deus. Nós estudamos Deus, se eu posso dizer assim, parece até ser uma ofensa, estudar Deus, não tem como estudar Deus, mas nós tentamos, na medida do possível, compreender ou nos achegar mais no entendimento acerca de Deus, mediante o estudo da graça de Deus. A teologia nossa é uma teologia da graça de Deus. Nós procuramos estudar mediante a graça de Deus. Eu até poderia dizer, a nossa teologia é uma teologia bíblica, mas todos os outros segmentos teológicos, eles também vão dizer que a teologia deles é fundamentada na Bíblia. Então, por exemplo, o calvinista ele vai dizer, nossa teologia é bíblica porque a predestinação está de Gênesis a Apocalipse. Ok. Os armenianos vão dizer, a nossa teologia é bíblica porque desde Gênesis a Apocalipse, Deus está dizendo para o homem obedecer, o homem submeter e o homem fazer ou deixar de fazer, aceitar ou deixar de aceitar. Também é uma teologia bíblica, né? Então você percebeu que é por isso que existe essa guerra teológica, armeniano, calvinista, romanos. Por quê? Porque todas vai ter, de fato, algum tipo de fundamento bíblico. Agora, tem uma coerência pactual? Não, aí só a graça de Deus apresenta. Tem uma revelação pactual? Tem um discernimento pactual para você separar os pactos, separar os... Isso é teologia em graça. E que não precisa, aliás, diga-se de passagem, você não vai encontrar em uma faculdade teológica. Não tem como. É uma teologia que o próprio Espírito ministra em nossas vidas. Mas não deixa de não ser um segmento, entre aspas, teológico. Tá? Então, nós sabemos discernir a questão dos pactos. Para quem foi o pacto. Para quem foi derramado o sangue de Jesus. A aproximação dos povos. A unidade no Espírito. Nós conseguimos entender essas coisas, que Deus não habita em templo feito por mão de homens. A manifestação de Jesus de Nazaré. Nós conseguimos discernir estas coisas, o mito da Trindade. Isso é teologia em linha com a graça de Deus. Dízimo que nunca foi dinheiro. Santa Ceia que era a Páscoa dos judeus. Batismo nas águas que era transitório. Então isso é uma teologia em graça. Que as teologias modernas, armenianas, calvinistas, romana, etc, teologia livre, tem até uma teologia em graça, no meio da graça, uma teologia chamada universalista. Isso também é uma linha teológica. Alguém que se diz conhecer o Evangelho, alguém que prega a Bíblia, não só em graça, mas também de um sistema religioso tradicional, diz assim, olha, na graça de Deus todo mundo é salvo, porque todo mundo é espírito.
Independente do que você seja aqui na terra, um estuprador, um assassino, um pedófilo, isso e aquilo, bababá, bbb, você é um espírito salvo. Isso é uma teologia perigosa, diga-se de passagem. É uma filosofia teológica, sabe? Libertina, sabe? Onde se prega a universalidade, o universalismo, acreditando que todo mundo é um espírito santo, perfeito no Pai. E na carne, afinal de contas, Jesus disse que a carne é fraca, a carne para nada presta. Ué, mas para quem Jesus disse que a carne é fraca, para nada presta, era para os discípulos. Jesus não saía dando esta palavra para os fariseus hipócritas. Jesus não saía dando esta palavra, João 8:44, quando ele disse, vós tem por pai o diabo, que é homicida e pai da mentira. Jesus não chegou para aquele povo que não recebeu a sua palavra e disse assim, olha, tudo bem, a carne para nada presta, o espírito de vocês estão prontos. Não. Jesus disse para os discípulos que acreditavam que seguia Jesus. O espírito está pronto. A carne para nada presta, para nada aproveita. Quem está entendendo? Então, esta mensagem, esta linha teológica, esse raciocínio, esse entendimento, esta revelação bíblica em linha com a graça, é para os filhos de Deus. A tua carne é fraca, a tua carne para nada aproveita, a tua carne não se converte, não adianta jejuar, sacrificar, bater, furar, cortar, não adianta nada disso. O teu espírito está perfeito no Pai, uma vez que Romanos 8,16 testificou no teu homem interior. O mesmo espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Uma vez que a graça de Deus se manifestou na tua mente, dizendo que você é salvo, não por algo que você praticou, não pelo teu tempo na religião, mas sim por um chamado, uma vocação, uma escolha, uma eleição do próprio Pai, que já foi ortogada no nosso espírito. Aí sim, esta mensagem ela se enquadra, se encaixa perfeitamente na vida dos filhos de Deus. Agora, eu não posso vir aqui com uma teologia libertina, porta larga, dizendo que todo mundo é salvo, essa teologia da universalidade, do universalismo, que todo mundo é salvo, que todo mundo é santo, que todo mundo é filho de Deus, que todo mundo está perfeito no espírito, e o que você faz na carne, tanto faz como tanto fez, porque, afinal de contas, é o teu espírito que está salvo. Não, conversa fiada, meu irmão. O espírito do salvo que recebe a palavra da graça, ele entende, ele tem a consciência renovada que ele não deve pensar desta forma. Deixa pensar desta forma aqueles que estão literalmente perdidos. Tá, abençoados? Quem está entendendo? Então, nós seguimos uma linha teológica estudando Deus mediante o Evangelho, mediante a graça de Deus, tá? Então, a teologia é necessária no sistema para prender os incautos. Sem ela, não havia incautos no sistema. A teologia é necessária no pentecostalismo para enganar o povo de Deus com os labachúrias. Isso é teologia. A teologia é necessária na igreja da pomba para mandar o povo sacrificar e queimar lá na fogueira bamba. É necessário. Você sabia que de lá ninguém faz teologia fora? Você sabia disso? Lá ninguém faz teologia fora. A teologia é uma teologia segundo aquele segmento. Por quê? Porque tem que prender ali, tem que manter aquele povo. A teologia do pentecostalismo é uma teologia pentecostal segundo as suas crenças e as suas convicções. A teologia do tradicionalismo é uma teologia tradicional para segmento tradicionalista. A teologia romana é uma teologia romana para os seus adeptos estudarem, fazerem seminário, sabe? Fazerem missões dentro daquela teologia católica romana, porque eles vão exercer ali. Então, a teologia calvinista é aquela teologia seca, a teologia armeniana é aquela teologia onde eles se justificam pelas obras meritórias, sabe? E etc, etc, etc. Agora, a teologia, o entendimento em graça, é onde você entende que deve levar a tua mente cativa ao trono da graça, onde Paulo considerou todo o seu segmento teológico religioso como esterco, jogou tudo fora para que ele pudesse ganhar a Cristo, aprender de Cristo, entender do Espírito, receber da palavra do Pai. Amém, abençoados?
Eu espero que vocês estejam aí acompanhando esse raciocínio, porque quando eu digo, e esse é o tema, que a teologia é necessária, nós não devemos desprezar a teologia, é justamente por isso. Porque para quem você chegar para falar da graça de Deus, pode ter certeza, aquele indivíduo, a não ser se ele, de fato, nunca se envolveu com essas questões bíblicas. Mas se alguém tem pai pastor, tio, pode não ser crente, mas tem algum parente padre, líder religioso, pode ter certeza que o que está na mente dele é aquela linha teológica do seu parente, do seu papai, da sua mamãe, e ele vai defender com unhas e dentes. E quando você chegar pregando a graça de Deus, eles vão chamar de você de herege, de maluco, de desviado, de seita, disso e daquilo, porque cada um tem a sua linha teológica. A linha teológica do pessoal que guarda o sábado é uma. A linha teológica do pessoal que não doam sangue é outra. A linha teológica do pessoal do véu é outra. E elas não se misturam. Cada um tem a sua linha teológica. Tá, abençoado? Eu lembro que eu fazia parte do movimento pentecostal. Eu tinha vontade de fazer teologia, aprender umas coisinhas e tal. E aí, como a minha instituição que eu fazia parte não tinha curso teológico, eu fui procurar na igreja centenária, aí, pentecostal centenária. E um pastor começou a nos ensinar, a dar alguns macetes teológicos, alguns pontos interessantes. Inclusive, um dos primeiros pontos impactantes que eu tive foi a questão do dízimo. E ele falou, olha, você aprende no curso teológico, mas na nossa igreja a gente não pode pregar isso, porque lá recebe-se dízimo. E ele dizia para mim, se você aprender isso aqui, chegar na sua igreja e pregar, você vai ser expulso, porque embora a teologia, e vocês estão me pagando para isso, eu preciso ensinar, embora a teologia ensine dessa forma, mas a convenção, a instituição X ou Y, ela não aceita, tá? Eu falei, ué, então para que eu quero a teologia? E quando eu fui questionar os meus líderes, eles mandaram a gente sair imediatamente do curso teológico de outra denominação, acionou o bispo, presidente da instituição que eu fazia parte, ele era seminarista, teólogo, para que ele reunisse alguns obreiros e desse curso teológico. E como eu estava naquele anseio de aprender essas coisas de bastidores que eu não sabia, nós fechamos um grupo e começamos a estudar com o nosso bispo, né, o pastor dos líderes lá e tal. E aí começamos a questionar dentro da própria teologia a questão da escolha de Deus, que Deus endureceu o faraó, que Deus amoleceu o faraó, que não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de quem Deus te compadece, usa de misericórdia. Nós começamos a questionar isso aí. E ele fez o quê? Desviava. Maliciosamente, não é bem assim, ali foi um caso específico, mas Judas era filho da perdição, está escrito aqui em João, capítulo 17, versículo 12. Judas era um diabo, né? E naquele tempo, um diabo a gente não sabia se era um adjetivo, pensávamos que era um ser espiritual. Então, esse texto passava batido, e eles sempre tentando amenizar a situação, desviar o nosso foco, e aí eu entrei em um entendimento de que não dava para caminhar junto, não fazia sentido. Por quê? Porque eles têm as suas teologias, mas eles querem manter o seu tradicionalismo. Então a teologia precisa estar alinhada com aquilo que eles pregam diariamente, em todos os seus sermãos. Não pode fugir dali, mesmo eles sabendo. Mesmo eles entendendo, não pode, tem que seguir aquilo ali. Então, essas igrejas enormes que existem por aí, essas igrejas, tá? Essas instituições religiosas, todas elas levantam pastores, teólogos, seminaristas dentro das suas próprias instituições para ninguém buscar fora. Mas aí é o seguinte, meus amados, chegou o YouTube e a graça de Deus é um curso teológico de graça, sabe? Agora, é claro que nem todo mundo vai receber. Então, partindo do princípio que todo mundo vai ter seu entendimento, todo mundo vai defender a sua linha de raciocínio. E nós, em graça, vamos ser diferente? Não, abençoados. Verdade seja dita, abençoados, vou ser sincero, direto. Queridos, todos nós temos uma mente diferente.
Todos nós pensamos diferente, e isso até mesmo em graça. Eu já vi alguns comentários, algumas pessoas dizerem assim: ah, mas vocês em graça deveriam se unir para pregar todo mundo igual. Você pregar igual ao Geraldo, o Geraldo pregar igual ao André, o André pregar igual ao Cristiano, todo mundo seguir a mesma linha de raciocínio, porque às vezes eu vejo que um fala uma coisinha aqui, mas em certo aspecto o outro discorda ali. Queridos, não vai existir essa questão de unanimidade 100% nunca, porque todos nós somos indivíduos de Deus. Temos uma mente, eu não penso como a minha esposa não pensa igualmente a mim. Nós reunimos irmãos aqui no Lauro de Freitas e eu sei que tem irmãos que se reúnem comigo que em alguns aspectos pensam diferente. Mas o que nos une é a questão é que estamos em paz com Deus, que mediante a graça, embora tenhamos divergência em um pontinho ali, um pontinho aqui, mas nós estamos sobre o fundamento que foi lançado por Paulo, que é Cristo, e esse fundamento não pode ser revogado. Então, dentro da linha teológica em graça, entendemos que salvação eterna não depende de obras. Entendemos que salvo não só é quem conhece o Evangelho da Graça, porque no sistema religioso e fora do sistema religioso também tem filhos de Deus, porque são filhos no Espírito. Dentro do entendimento da graça de Deus, todos nós que ministramos a graça, ninguém fala que Deus está em um templo, que Deus habita em uma igreja evangélica. Tá? Então nós pregamos, somos unânimes nisso aí, andamos no mesmo espírito, no mesmo sentimento em relação a isso. Dentro da graça de Deus, aqueles que pregam o evangelho da graça, não vivem por aí cobrando dízimo, dizendo que na graça tem dízimo, e alguém que diz que prega a graça e pede dízimo não está em graça coisíssima nenhuma, é mais um malandro disfarçado, pior do que o sistema religioso, porque esse sabe a verdade e negligencia, diferente do sistema religioso que alguns pregam sem saber, porque é questão teológica, tá? Dentro do evangelho da graça, ninguém fica impondo as mãos sobre a cabeça das pessoas dizendo que vai abençoar. Se tem algum que faz isso, isso não é evangelho da graça. Dentro do evangelho da graça não existe altar, plataforma elevada, onde o pastorzão se sente maioral, onde as pessoas ficam lá e as mulheres sentam separadas e a tribuna é só de homens. Se tem alguém pregando a graça com esse altar fajuto aí, é um malicioso, não tem a mente em graça. Essa linha teológica não é da graça. Então, em muitos aspectos, nós estamos alinhados. Dentro do evangelho da graça não existe, nunca existiu um Satanás como ser, como uma criatura espiritual. Embora, há pouco tempo atrás, todos nós que pregamos isso hoje, estávamos pregando que o diabo tinha sido uma criatura, um ser espiritual, que foi aniquilado na cruz, como está escrito em Hebreus 2,14. Mas hoje nós entendemos que Hebreus 2,14, o diabo que foi aniquilado na morte de Cristo, não foi um ser espiritual, mas sim o pacto de condenação e morte, a lei de Moisés, que foi anulada na cruz. Porque Hebreus 2,14, que diz que o diabo, o opositor, foi anulado, aniquilado na morte de Cristo, também diz que Hebreus 9,26, ele foi aniquilado e lá está dizendo que foi o pecado. E o pecado é a transgressão da lei. Então a teologia em linha com a graça diz que diabo é um opositor, um adjetivo, fala de grupo, de político, religioso ou da própria natureza humana decaída que não se converte. Então se tem alguém em graça que prega que o diabo é um ser espiritual, eu não vou dizer que ele está errado porque é o que ele entende, tá? Mas nós não concordamos também. Tá, abençoado? Então, dentro do evangelho da graça, a gente não anda dando pão, dizendo que, mas afinal de contas é simbólico, mas tanto faz como tanto fez, porque isso aí é uma afronta à obra de Cristo. Então, queira quer não, é uma linha teológica. Mas uma linha teológica em graça, que abriu os nossos olhos, ou seja, o próprio Espírito. Tá, abençoado? O que é que as linhas teológicas dizem por aí? Uma linha teológica diz que o batismo nas águas precisa ser por submersão, né? Mergulhar. Outra linha teológica diz que tem que ser por aspersão, jogar água. E aí existe essa divergência teológica. Tanto é que tem membro de uma igreja que se batizou dando mergulho, que quando ele vai para outra que é por aspersão, ele tem que se batizar novamente. E vice-versa. Quem foi batizado por aspersão, jogou água, quando vai para aquela outra que tem que mergulhar porque a linha teológica lá dele é outra. O pessoal do véu, você pode ter tido 10, 15 batismos. Quando você chega lá, você tem que ser batizado novamente nas águas, porque a linha teológica deles diz que nas outras instituições você foi batizado assim.
Eu te batizo. Essa pergunta eu fiz para uma pessoa deste segmento religioso. Eu perguntei por que vocês batizam novamente a pessoa que já veio batizado da instituição. E ele me disse o seguinte: vocês lá na religião de vocês dizem assim, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. O eu vai na frente e nós não. Nós dizemos o seguinte: em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te batizo. Ou seja, tem que ser o nome do Senhor primeiro, depois o eu. E vocês é o eu primeiro, depois o Senhor. Eu digo, uau, que revelação maravilhosa. Percebeu? Então cada um tem uma linha teológica. Em uma linha teológica, eles dão a chamada Santa Ceia, que nós sabemos que é Páscoa dos judeus, que não vigora. Eles dão mensalmente. Em outra linha teológica, esta mesmo do batismo, dão anualmente. E aí? Viu? Tudo uma linha teológica. Então, queira quer não, é necessário, porque para aprender os seguidores, todas elas têm que sustentar essas linhas teológicas. E é por isso que a gente vê essas divergências. Porque a linha teológica que eles seguem são de homens, são de fundadores, sabe? A linha teológica do Caicai é um tipo de segmento. A linha teológica do Língua Estranha é outro tipo de segmento. A linha teológica do avivamento, a linha teológica do neopentecostalismo, do pentecostalismo, e aí? É outra linha teológica, do tradicionalismo, do catolicismo. Então, cada um tem as suas ideias. Entendeu, abençoados? E detalhe, eles vão olhar para nós e vão dizer também que nós somos religiosos, né? Quando não nos chamarem de seita maligna, perversa, diabólica, vão dizer que nós temos também uma linha teológica. E queira quer não, temos. Então nós assumimos uma linha teológica que é a teologia da graça de Deus. Se podemos dizer assim, estamos estudando a Deus, né? Ou tentando entender melhor acerca de Deus, mediante o entendimento da sua graça. Amém, abençoados? Então ficamos por aqui, porque esse assunto é muito extenso e eu conversava hoje com algumas pessoas. Aquele lugar ali batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em outros lugares, outra linha, só batiza em nome de Jesus. No nosso caso, nós entendemos que quem nos batizou foi o Eterno. Estamos totalmente ligados nele e que tanto faz uma coisa como outra não significa nada. Porque em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim ser uma nova criatura e somos, mediante a renovação da graça de Deus na nossa mente. Amém? Ficamos por aqui. Graça e paz, graça eterna. Que sigamos em paz com todos, respeitando a linha teológica de cada um, tá? Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Se eles estão convictos em suas crenças, que sigam suas vidas. A minha pregação aqui, a nossa mensagem aqui, não é para converter e convencer de que ele está errado. Essa mensagem é para me convencer a mim mesmo que eu estava errado, que eu estive equivocado. E se você pensa desta forma, aí nós andamos juntos. Tá, abençoado? Se você pensa de forma diferente, não haverá comunhão, né? Não andarão dois juntos se não houver acordo, mas sigamos o vínculo da perfeição, que é o amor. E eu digo sempre isso aqui, o amor, que é o vínculo da perfeição, ele é independente da lei de graça, tá? Então, seria farisaísmo, hipocrisia nossa, dizermos assim, porque isso é um pensamento religioso. Eu amo os meus irmãos em graça mais do que meus irmãos no sistema. Eu tenho um irmão no sistema que eu amo mais de até alguns que estão em graça. Você sabia disso? Eu não estou sendo hipócrita, estou sendo realista. Porque o amor de Deus, ele é independente de quem está em graça e quem está na lei, quem está em Cristo, quem está no eterno. Tá, abençoado? Então, irmão, mas aí você está fazendo distinção, porque amar tem que amar a todos. Tá, amar, o amor ágape, o amor de Deus que está em nós, é amor por todos. Mas ter um certo carinho em especial, uma certa proximidade, a gente pode ter com qualquer um. Até quem é ateu, até quem é um bandista, candomblecista, não importa. Tá, abençoado? Por quê? Porque justamente isso. Nós não estamos presos em uma linha teológica, em uma visão tapa-olho, onde só aqui eu estou certo, só aqui eu estou salvo, só aqui eu estou perfeito, porque isso a religião já faz. E nós fomos tirados desse sistema enganador religioso. Tá bom?
Ficamos por aqui. Graça e paz, graça eterna. Até o próximo encontro, permitindo o nosso bondoso Deus. Irmão Elcio, você terminou de não ler um versículo bíblico. Eu não preguei a Bíblia, não peguei o texto para ler. Mas eu falei de textos bíblicos aqui e vocês entenderam perfeitamente. Amém? Fui! Beijo no coração, graça e paz.